Oi gente, meu nome é Karina Fregolente, sou professora de modelagem e costura e hoje a gente vai aprender a desenvolver a modelagem desse vestido. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer a confecção parte 1 e a parte 2, então eu vou dividir a confecção em 2 vídeos para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, se inscrevam no canal, curtam se vocês gostaram e qualquer dúvida que vocês tenham é só deixar aqui nos comentários. Bom, agora a gente vai aprender a fazer a modelagem desse vestido. Essa é a base de 4 anos, eu já ensinei como faz o passo a passo da base da modelagem infantil. Aqui no meu canal mesmo, eu vou deixar um link se vocês ainda não assistiram, tá? Então, com a base pronta, a gente pode criar o nosso modelinho. Lembrando que na minha base eu já deixo 1,5 cm de folga de vestibilidade, tá? Por isso eu não vou dar mais folga. Então, essa é a parte da frente, aqui eu vou colocar meio frente. E aqui vai ser o nosso meio costa. Então, o meio frente e o meio costa. Como a base ela já tem um pouquinho de folga, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar do final do ombro para dentro cerca de 1 centímetro e fazer todo o contorno, para a peça ficar mais confortável. Então, tanto na parte da frente quanto na costa, a gente vai fazer isso. Então, ó, do final do ombro, eu vou percorrendo aqui, ó, 1 centímetro em toda a curvatura da cava, para não ficar muito rente à axila da criança, tá? Só que eu não vou fazer o rebaixamento da minha cava. Então, ó, ela vem e termina aqui. Então, a gente entrou 1 centímetro aqui. Na parte do decote da frente, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, do final do pescoço, a gente vai entrar 1 centímetro e vai percorrendo esse 1 centímetro até o nosso meio frente. Então, aqui a gente já fez o nosso rebaixamento. Então, a nossa cava desse modelo é nessa linha de dentro. Eu vou traçar aqui. Lembrando que eu tô fazendo de caneta grossa só para vocês visualizarem, tá? Na casa de vocês, façam de lápis ou lapiseira, que é mais fácil. E aqui também, ó, eu venho e só faço esse traçado. Então, essa é a parte da frente. A parte das costas, gente, como tem abotoamento, a gente vai precisar fazer um transpasse de abotoamento. De quanto eu vou fazer? Do meio costa, eu vou sair 2 centímetros. Posso sair 2 para todos os tamanhos? Pode. De 1,5 a 2, tá? Se for tamanho muito pequenininho, pode sair 1,5. Tamanhos maiores, pode sair 2. Então, aqui, ó, eu saí 2 centímetros, tá? Lembrando que a nossa base, que o nosso modelinho não tem margem de costura. Eu gosto de deixar margem de costura no tecido. Então, aqui a gente já saiu os 2 centímetros. O mesmo, ó, essa mesma entradinha de 1 centímetro que a gente deu aqui na cava e no decote, na parte da frente, a gente vai fazer a mesma coisa na parte das costas, tá? Por quê? Porque o ombro da frente tem que ter o mesmo tamanho do ombro das costas. Então, aqui a gente vem e vai percorrendo também, ó, 1 centímetro. Pode fazer com régua, pode fazer com a fita métrica também, tá? Usem o que vocês tiverem em casa. Lembrando que a gente não vai fazer o rebaixamento da cava, então ele vai terminar no mesmo ponto da cava. Aqui na frente, a gente pode fazer, aqui aliás, no decote das costas, a gente vai também, ó, fazer esse 1 centímetro de rebaixamento. Só que o nosso modelo, ele tem aquela parte das costas mais decotada, não é isso? Como que a gente faz? Eu determinei no meu modelinho 8 centímetros, então aqui de baixo para cima eu subi 8 centímetros, é uma medida opcional, tá? Vocês podem subir mais ou menos, se quiser ir mais alto pode subir também. Então, ó, desse ponto do transpasse a gente vai subir 8 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, 8 centímetros, vou unir reto até meu meio costa e desse ponto eu vou unir reto até aqui, ó, o meu ombro. Daqui pra cá. Então, essa parte aqui, gente, não existe mais. Aqui é a parte das costas do decote do nosso vestidinho. E na parte da cava, eu vou só dar uma leve retraçada com a régua. Tá vendo? Essa é a parte das costas e essa é a parte da frente. O nosso babado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai medir quanto a gente tem de decote frente e quanto a gente tem de decote costa, tá? Geralmente eu deixo uns 2 centímetros a menos no babado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou medir daqui pra cá e vou tirar 2 centímetros, tá bom? E aqui eu vou medir quanto eu tenho de decote frente. Bom, então pra gente medir, sempre com a fita métrica em pé, a gente vai medir quanto eu tenho de decote frente. Aqui eu tenho 9,5 centímetros.
vou marcar 9,5. E aqui eu tenho 19, mas aqui eu vou colocar, na verdade tem 18 centímetros e meio. Então, vou colocar aqui, ó, 18 centímetros e meio. Gente, o franzido, ele tem que ter a medida do decote frente, aqui lembrando que aqui é só metade do nosso corpinho da frente, né? E aqui é só metade das costas. Para ficar aquele efeito do franzido do meu vestido, eu fiz o dobro da medida, ou seja, 18,5 vezes 2 dá 37. Então, ó, 18,5 vezes 2, 37. 37. Isso eu tenho considerando só a parte das costas, tá? Esse 18,5 mais o outro lado das costas, mais 18,5 daria 37. Essa parte do decote eu tenho 9,5. Considerando a outra parte da frente, seriam isso vezes 2, daria 19 centímetros. Então, ó, 37 mais 19 é a medida que a gente tem do decote frente inteiro, mais essa parte do decote costa inteiro. Então, vamos lá. Aqui dá 16... 4, 5, 56 centímetros seria a soma do decote total. Eu vou multiplicar isso por 2, porque eu quero que ele fique bem franzido. Então, ó, 56 vezes 2 dá 112 centímetros de franzido. Como que eu fiz o franzido? Eu fiz só uma faixa reta aqui, ó, com a medida, tá? Aqui eu não vou fazer toda a medida, mas é só para vocês entenderem. Eu fiz uma altura de franzido de 8 centímetros, tá? Então, aqui poderia ser, ó, dobra do tecido, para vocês economizarem, tá? Dobra do tecido. E aqui, se for na dobra do tecido, para ele ter 112, a gente ia precisar da metade disso. Então, vamos fazer a conta. 112 dividido por 2 dá 56. Então, se essa parte for a dobra do meu tecido, eu preciso ter uma largura de 56 centímetros. Aqui eu tenho 30. Ó, meu papel não vai dar, mas vocês entenderam? Que aqui, ó, dobra do tecido, eu preciso ter 56 centímetros. Então, faz de conta que daqui pra cá eu tenho 56. Eu fiz uma altura de babado de 8, então aqui seria a dobra do tecido, eu tenho 8 centímetros, ó, de altura. Então, eu vou fechar agora o meu retângulo, ó, daqui pra cá. E aí, eu venho e vou unir os pontos daqui pra cá. Então, esse seria o nosso franzido. Só que essa parte aqui, o que eu fiz? Eu dei uma leve arredondada. Aqui, ó. Venho com a minha régua curva e faço, ó, dou uma leve arredondada, tá? Então, isso daqui não existe mais. Então, toda essa parte de 112 é o nosso franzido, que a gente vai franzir para poder colocar no decote. Agora, a parte da modelagem da saia, gente, eu não faço nem molde, eu corto direto no tecido. Por quê? Porque é a largura do meu tecido. Então, é um retângulo com a largura do tecido. Como que eu faço? Como eu quero ele bem franzidinho, eu faço o seguinte. Eu tenho que verificar quanto eu tenho, ó, essa é a parte da cintura frente. Aqui eu tenho 16 centímetros. E nessa parte de baixo, dessa parte das costas, eu também tenho 16 centímetros, certo? Não estou considerando o meu transpasse. Então, eu estou considerando do meio costa até a minha lateral. Então, aqui eu tenho 16 centímetros. 16 centímetros vezes 4, por que vezes 4? Porque eu tenho essa metade das costas mais a outra metade das costas. Tenho essa metade da frente mais a outra metade da frente. Então, é a medida da cintura vezes 4. Vamos fazer a continha. 16 vezes 4, isso dá 64 centímetros. Então, eu tô com 64 centímetros de cintura, mas como eu quero franzir, eu quero o dobro disso. Então, necessariamente, o franzido sempre é o dobro da medida? Não necessariamente, mas para ficar bem franzidinho, eu gosto de sempre colocar o dobro, tá? Então, se eu tenho uma cintura de 64, o dobro disso, ou seja, vezes 2, dá 128 centímetros. Eu cortaria, então, uma largura do tecido de 128 centímetros pelo comprimento. O comprimento vocês podem medir na criança de vocês ou pela tabela de medidas do tamanho 4, 60 centímetros, tá? Então, ficaria como? Ficaria 128, isso considerando no tecido, tá, gente? Não precisaria nem fazer modelagem para isso. Então, seria, ó, 128, só para vocês visualizarem. Lembrando que aqui é a ourela do tecido, né?
De orelha a orelha, o que a gente tem? Aproximadamente 1,5 m, né, de largura de tecido, mas a gente quer o quê? 128, e aqui uma sugestão para o tamanho 4 é 60, mas isso vocês escolhem o comprimento que vocês querem, tá? E aqui por 60 centímetros de comprimento. Aqui nessa parte a gente iria franzir até chegar ao quê? O tamanho da medida original, que é de quanto? De 64, tá? Por isso que ela fica bem franzidinha. Isso é o tecido principal. E o forro? O forro eu corto com a mesma largura, ou seja, com o mesmo 128, mas o comprimento eu corto um pouquinho menor, cerca de uns 4 centímetros menor, tá? Agora, como a gente vai colocar a rendinha, se vocês quiserem que a rendinha fique aparecendo, vocês podem cortar do mesmo tamanho. Eu cortei um pouquinho menor, cortei com 4 centímetros a menos o forro, mas isso é opcional, tá? Depende do jeito que vocês querem. Por esse motivo, então, eu cortei assim 4 centímetros a menos do forro, porque eu não quis que a minha rendinha ficasse aparecendo no direito, eu queria que ela ficasse só na parte de dentro mesmo. Então, gente, essa é a nossa modelagem, é um jeito bem simples de fazer, tá? O molde. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar nos comentários. Lembrando sempre de deixar margem de costura no tecido, tá? Então, vocês podem deixar 1 centímetro de margem em toda a volta da peça, tá bom? E aqui, lembrando sempre, ó, a parte da frente, cortar uma vez na dobra do tecido. Lembra de cortar sempre no fio reto, que é paralelo à orelha. Quem não sabe como achar o fio do tecido, deixa aqui nos comentários que eu respondo também, tá? Então, aqui vai ser dobra do tecido, cortar uma vez na dobra. Essa parte das costas, também sempre cortar no fio reto, que é paralelo à orelha, tá? Então, aqui é o nosso fio, cortar paralelo à orelha, uma vez com o tecido dobrado. Aqui, gente, como é o franzido, vocês podem cortar, tanto faz. Vocês podem ver o que sobra do tecido de vocês, pode cortar nesse sentido, ou no sentido do fio de verdume, ou na trama, tanto faz, tá? Porque a gente vai franzir essa parte. Lembrando que aqui vocês podem fazer um acabamento de bainha, bainha lenço, ou passa no overlock e dá uma dobrinha, tá bom? E aqui, como o nosso fio é aqui na orelha, né? Então, a gente vai cortar a largura do tecido uma vez.